gostaria de abrir... Soninha... Oi. Isso, você como a nossa anfitriã... Hã? Como nossa anfitriã, eu sei que você tem bastante coisas para colocar, mas acho importante te passar a palavra, né? Hoje eu fiquei no primeiro fórum que eu estou aqui organizando, e vocês viram que eu sou bem desorganizada na mesa. Mas a ideia é essa, né? Que a gente possa ter pelo menos uns 15 minutinhos para poder fechar, né? E aí eu quero passar a palavra para você. Para mim? Opa! Não, deixa as pessoas fazerem perguntas. Do final eu faço um arremate básico. Então, tá bom. Então, ok. Vou abrir para perguntas. Como? Você pode vir aqui ou... Como está transmitindo e gravando, a gente precisa que as perguntas sejam feitas no microfone. Olá, boa tarde. Bom, a tarde de hoje foi espetacular, queria agradecer. E foi assim muito produtivo, eu aprendi demais. E a minha pergunta é assim: eu sou paciente oncológica e no início do meu tratamento, quando eu comecei a fazer quimioterapia, a primeira coisa que eu perguntei para o meu oncologista foi a questão do uso medicinal da maconha para combater um pouco os efeitos da quimioterapia, né? E, enfim, aí ele disse que ele não prescrevia, mas sabia quem prescreve. Aí eu percebi um pouco assim de preconceito, um pouco de medo, tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, né? Mas a minha pergunta é assim: como que o tema, né, essa questão, está sendo tratado na academia e em faculdades de medicina para combater o preconceito entre os próprios médicos, inclusive para a gente, né, como paciente, se sentir mais à vontade em discutir isso com os médicos? Obrigada. Desculpa, meu nome é Gisele e eu sou de Jundiaí. Excelente pergunta, Gisele. O sistema do canabinoide ele foi hipotetizado, né, basicamente no ano de 1995 a gente conheceu a estrutura básica dele. Logicamente que cada vez a gente conhece mais coisas. Ou seja, tem 25 anos, 24, 25 anos. A grande questão é o seguinte: só existe uma faculdade no Brasil, no momento, que tem no seu currículo falar sobre o sistema do canabinoide, tá? Que é um sistema não muito importante, uma vez que ele tem o maior número de receptores no corpo, mais do que receptor GABAérgico, glutamatérgico, serotoninérgico, noradrenérgico e outros da vida, é o que mais tem no corpo, e no cérebro principalmente. Então, é um absurdo as faculdades não ensinarem isso ainda aqui. E não é aqui, no mundo todo. Nos Estados Unidos, 90% das faculdades não tem nas grades curriculares. Eu estive lá em setembro e tive uma discussão da academia sobre como que eles fazem para poder ensinar isso. E o pior é que existe isso em livros da faculdade, livros de farmacologia, nos próprios livros de psiquiatria, os mais modernos, já tem sobre o sistema do canabinoide, só que isso não se ensina. Então, a primeira coisa é a gente poder ter a liberdade de ensinar sobre um sistema chamado sistema do canabinoide. Então, se não conhecerem isso, não tem como avançar mais do que isso. Porque quem fala que não existe maconha medicinal é que talvez não acredita nem que exista um sistema do canabinoide, que é a invenção de maconheiro o sistema do canabinoide. Né? Então, a Faculdade da Paraíba, tá, eles vão começar ano que vem uma turma aberta para medicina, biomedicina e farmácia. A Kate Albuquerque, que é a idealizadora do projeto, ela disse que está recebendo inscrições de outros cursos, está tendo que extrapolar, porque outras pessoas do direito, inclusive, estão interessadas em fazer o curso sobre sistema do canabinoide. Né? Existe uma pós-graduação já que deve começar no próximo ano, também numa faculdade particular do Rio de Janeiro. E outras faculdades fazem informalmente. Eu sou professor da Universidade Federal de Roraima e há pelo menos 2 anos a gente já vem falando informalmente isso com os alunos também. Então, é muito pouco, é muito incipiente na academia, infelizmente. Então, o passo, antes de começar a falar sobre a cannabis medicinal, é falar sobre o sistema da canabinoide. É o ponto de partida. Porque senão a gente vai ficar falando, mas aonde que age isso? A gente precisa falar o que é o sistema da cannabis primeiro. Só para complementar, acho que é importante que assim, os médicos não prescrevem porque ele tem medo, porque o Conselho Federal de Medicina ele só permite que psiquiatras e neurologistas, então eu e o Wilson são psiquiatras, né? E neurologistas e neurocirurgiões prescrevam só para crianças epiléticas até 18 anos. Então, os médicos, eles não têm essa liberdade. Os médicos que prescrevem, eles prescrevem usando um dispositivo da Anvisa que coloca como uso compassivo.
E os médicos têm medo. Então, as pessoas que são, até eu brinco, né, a pessoa do lado de cá tem medo e não vai prescrever. Os outros não querem que a gente prescreva. E nós que estamos prescrevendo para todas as patologias graves. Então, são grupos mesmo de pessoas, e eu até brinco, eu falo que são os higienistas, né, mesmo do movimento manicomial, meu ato falho aqui tem a ver, são os mesmos que são contra a cannabis medicinal, né, e são os mesmos que não vão. E eu sempre dou o exemplo que eu perdi um emprego, porque eu falava muito de maconha medicinal num serviço da Prefeitura de São Paulo, aqui, recente, porque a cannabis não se pode falar, e a gente também não pode prescrever nenhuma medicação que não esteja no Sistema Único de Saúde. Então, o médico ele é conduzido a não prescrever, e se vocês forem lá no AC Camargo, nenhum médico vai dizer, né? Porque ele é proibido de falar, de prescrever, então, nem se fala. Então, ele perde o emprego mesmo. Então, nós precisamos vencer o medo. Eu queria só complementar com uma observação, que eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que o tempo deve dar as respostas. A gente está num movimento que não tem volta. É inevitável que os médicos atentem para a necessidade de se atualizar, de ter conhecimento. Por outro lado, eu acho que o movimento da formação médica necessariamente já está até sofrendo, mas vai sofrer ainda mais modificações. Quero lembrar aqui que, em maio desse ano, uma das maiores sociedades médicas de especialidade, a Sociedade Americana de Dor, decretou a falência. E todos sabemos que era uma sociedade médica patrocinada pela indústria dos opioides. Porque nós vemos, segundo informação da ONU, 30 mil óbitos nos Estados Unidos por uso prescrito de opioides. E a gente está aqui preocupado em defender a maconha, que tem 0 óbitos registrados no mundo pelo seu uso prescrito ou não. Então, é por aí, é questão de tempo. Uma sociedade médica inacreditavelmente decretou a falência por uma crise de abuso, na verdade, de opioides, porque a gente sabe da utilidade dos opioides quando bem utilizados, e com isso ninguém estava preocupado. Mas a mesma força do movimento que faz com que as coisas se imponham, que é o movimento do dinheiro, fez com que essa mesma sociedade decretasse falência. Então, vamos assistir o movimento natural, porque a planta, acima de tudo, é poderosa, né? Mais alguma questão? São tantas, né? Você pode vir? De novo, tem que ligar o bagaço. Então, mas a gente pode falar o nome do hospital onde os médicos não receitam? Pode falar? Pode falar, Soninha? A Soninha até conhece mais o caso do que eu. E aí eu conversei com a mãe da criança, e no hospital onde a criança está se tratando, os médicos não aceitam a receitar, né? E eu perguntei para ela, que eu conheci pessoalmente o caso ontem ou antes de ontem. A Soninha já sabe também o que é, já sabe há mais tempo até. E aí eu falei para ela sobre o uso do cannabis, né? A criança tem acho que 3 anos. Aí ela tem uma ação na cidade do interior, onde eles moram, mas ela acha que não vai conseguir nadinha lá, porque o interior ela acha, eu também acho, porque eu também sou do interior, que ela não vai conseguir nadinha. Então, talvez, eu até tinha comentado com a Soninha, né, se a gente pudesse orientar a pessoa e a gente ajudar ela com alguns, porque tem alguns de vocês aqui que já estão bastante, o senhor que é advogado, parece, né? Esqueci seu nome. Pedro, que se a gente pudesse talvez ajudar ela a entrar com alguma ação a partir daqui de São Paulo, que já tem grupo mais avançado, já tá estudando há mais tempo, tal, porque a situação dela realmente lá na cidade, que aliás é muito perto da cidade da minha mãe, não vai conseguir mesmo não, porque duvido que juiz lá dê alguma permissão para ela, e também não sei exatamente, porque eu não conheço laudo nenhum, não entendo nada, se é o caso da criança, mas ela falou para mim que ela gostaria de tentar, entendeu? E é isso. Então, não sei como que a gente poderia orientar nesse sentido, se o senhor pudesse falar alguma coisa. Muito obrigada. Obrigado pela questão.
vou falar o nome do hospital, não. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sim. Nossa. Mas eles estão falando agora também, viu? Já começaram. Já tem algumas pessoas, mas é difícil. Então, uma medida urgente, emergencial, acho que seria pela Abrace. Porque a Abrace, desde que você se associe, você cumprir os requisitos dela, você tem acesso ao óleo. E é a forma mais barata que eu, pelo menos, conheço, que a gente lá de Marília conhece, de acesso a esse óleo. É porque eles não teriam condições financeiras também. Entendi. Mas antes da Abrace, ela precisa da receita médica. Então, aí E tem pelo que ter SUS realmente é médico. difícil, né? Você foi num hospital que algumas pessoas não prescrevem, mas conhecemos pessoas que podem avaliar o caso dela e prescrever se for o caso. Não tem nenhum hospital que vai prescrever. Geralmente são médicos que estão prescrevendo, como eu, Wilson, que estão assumindo nos seus consultórios essa bronca, né? Porque, como a gente está falando, os hospitais eles têm normas, né? Então, por exemplo, meu pai ficou internado um tempo e, quando eu pedi para usar, não podia usar nesse hospital. No mesmo hospital que, por exemplo, a Maria Antônia usou. Então, depende muito de médico para médico, de equipe para equipe, não tem uma norma. E se você quiser fazer o uso, você tem que entrar na justiça. Então, é uma briga mesmo difícil. Então, se a família não tem consciência, a família não tem dinheiro, se ela não tem ativismo, ela não vai conseguir nada. Né? As famílias que conseguiram foram famílias que plantaram escondido e depois conseguiram mudar isso. Ninguém ficou esperando, né, vir o remédio do Estado, até porque o Estado não facilita, né? Ele tem 200 pessoas lá que ele cumpre, que ele dá, mas porque ele tem uma determinação judicial. E eu conheço pacientes que têm determinação judicial e também não levaram ainda, né? Por isso que eu acho que o caminho é o ativismo, o caminho é a gente pegar a receita e entrar na justiça. Quem não tem dinheiro, pega o atestado de pobreza e vai na Defensoria Pública. Né? Então, a gente tem que começar a provocar a Defensoria para que ela haja, para que a gente crie uma jurisprudência para que outras pessoas entrem, porque a gente vai ter que ter muitos habeas corpus. Nós só temos 51 no Brasil, nós temos 250 milhões de habitantes, nós temos 40 milhões de possíveis pessoas que poderiam se beneficiar. Então, eles só estão nos enxergando 40 milhões mais 0,000, 40 bilhões de reais. É isso que as pessoas estão enxergando. Então, elas só vão dar saída para nós quanto mercadoria. Né? E nós estamos aqui falando que assim, é importante, é irreversível, a gente quer fazer pesquisa e a gente vai ter que fazer de algum jeito, porque é uma questão de tempo. Agora, Pedro, só tira uma dúvida minha e talvez das pessoas. O habeas corpus, nesse caso, é um remédio legal para quem já está plantando, ou seja, para quem já está fazendo uma desobediência civil? Excelente pergunta. O nosso habeas corpus tem duas questões inéditas nele. A primeira, que foi o primeiro do Brasil a conceder um salvo-conduto para 2 pessoas de uma vez só. Até pouco tempo era o único. Agora, em Minas, teve um habeas corpus que concedeu esse direito a um casal. Mas o nosso continua sendo o único que concedeu a 2 pessoas distintas, a 2 casas terem plantação de maconha. E outra coisa, a gente não começou pela desobediência civil. Até porque a persecução penal, ela é um ato que eu não desejo a ninguém, nem ao pior criminoso do mundo. A persecução penal, o modelo do Brasil, não desejo a ninguém. E eu conheço casos de pessoas honestas, pessoas que estão em busca simplesmente da cannabis medicinal e que foram condenadas a 9 anos de reclusão. Isso é muito grave. Então, eu não consigo, eu acho assim, eu sou a favor da desobediência civil, mas ela tem que ser muito bem pensada, tem que ser bem articulada com o amparo de instituições, de modo que você não se prejudique. Tem estratégias para isso. Mas você plantar, para depois ver o que acontece, eu não recomendo como jurista. Então, a gente também tem essa questão de ineditismo. A gente, como advogado, falou, olha, mãe, eu não recomendo vocês plantarem, vamos primeiro conseguir o salvo-conduto. Se conseguir, ótimo. E a gente conseguiu. Agora, em relação à defensoria, a defensoria é fantástica. Aliás, ela foi uma das principais realizadoras do nosso seminário. Está aqui a pastinha da defensoria, Escola da Defensoria Pública. É extremamente comprometida com os direitos do cidadão. E temos o exemplo de Campinas, que a gente só tem habeas corpus em Marília, Campinas e São Paulo, no estado de São Paulo. E ela conseguiu a de Campinas, da mãe Ângela Arboim. Bertioga? Esse eu não sabia. Aí, então está a melhor coisa, mas são 51.
Sabe? A defensoria, então, acho que o primeiro contato com a defensoria valeria a pena. E assim, embora eu levante a bandeira do autocultivo, ela não é barata. Esse exemplo das sementes que eu disse que estão retidas, custa R$50 cada semente. Porque são sementes do exterior, selecionadas, bababá. Tem também o marketing em relação a isso, que eu, como leigo, de repente o Denis pode ajudar, como leigo, eles plantam um marketing sobre isso. Eu acredito que seja verdade, estou de boa fé, mas pode ser que não, é semente específica para isso, para aquilo, depois que a gente viu que tudo é sativa, que tudo é índica, não sei mais nada. Eu vou até complementar isso. O perfil da maioria dos pacientes é um perfil que não está acostumado a cultivar, né? Não tem um dedo verde. E, geralmente, são pessoas que trabalham muito, todos os membros da família trabalham. Então, a dedicação em relação à planta se torna uma situação muito restritiva. Então, não é incomum a perda total de cultivos, pelo menos umas 3 vezes. Né? E há vários problemas durante o cultivo que ocorrem, e às vezes por coisas banais. Eu já vi problemas em cultivo que estava sendo afetado pela velocidade de colocar água. Realmente. Fora a energia elétrica, né? Porque você vai fazer, se você for fazer em apartamento, o regime na fase vegetativa da planta é em torno de 18 a 24 horas de luz, não é uma luz qualquer, para você depois, na fase da floração, você trabalhar num regime de 12 horas. Então, é uma conta de luz pesada, né? Uma lâmpada, às vezes, com 300, 400 watts, ligada 24 horas. Caro. Eu posso fazer uma pergunta que me ocorreu? O Pedro também quer fazer uma. Pedro, Não, claro. é que A mesa quer fazer enquanto eu perguntas, trabalhava que como médica... Só uma coisa, a gente já estourou bastante do horário, eu pedi mais 15 minutos para a Guarda Civil, que é quem cuida de fechar a sala, então vamos só fazer perguntas e respostas mais sucintas possível. Obrigada. Eu vou tentar ser bem breve. Enquanto eu trabalhava no SUS, eu recebia com bastante frequência do Poder Judiciário determinações para realizar perícias não remuneradas para pacientes hipossuficientes. E isso era bem frequente. Por que, através do Ministério Público, um paciente hipossuficiente não poderia, por exemplo, requerer uma consulta médica de médicos prescritores? Por exemplo, no site da SBEC, nós temos lá listas dos médicos que já prescreveram, pelo menos alguma vez, e, eventualmente, o poder público remunerar essa consulta médica, porque o médico assume um risco ao prescrever. Os meus pacientes, eu atendi poucas vezes pacientes que eu tive que prescrever por uso compassivo sem cobrar a consulta, porque eu não tenho consultório particular. Não faria isso. Mas outros colegas que têm o consultório particular merecem ser remunerados, porque, inclusive, tem que acompanhar o paciente, existe um investimento de tempo e de risco nisso. Por que não pedir ao Estado esse suporte? É possível? Na verdade, é uma questão de competência. A competência é da Defensoria Pública. Por quê? Porque o Ministério Público, exceto as ações criminais, ele tem competência para atuar em interesses difusos e coletivos. Então, por exemplo, a ação civil pública que eu falei lá de Marília, para forçar o Estado a custear a importação, não foi só da Cláudia, foram várias mães da região, Ourinhos, várias cidades. Então, tem que ter essa questão da coletividade. Mas é possível, você formando essa coletividade, etc., é possível. Mas, por hora, a Defensoria é quem representa o cidadão nessa situação. Talvez através de associações de pacientes. Né? Sim, mas acho que vale mais um papo com a Defensoria. A Defensoria está muito bem aparelhada, muito mesmo. Tá? E ela tem permissão, esse comprometimento com a cidadania. Tá? Gente, eu vou ter que ir embora daqui a pouco, só gostaria de fazer uma pergunta. A hora que o deles saiu. Posso pedir uma licença, fazer uma sugestão à doutora Eliane e à Soninha? A gente tem 15 minutos, tem as falas... 10 minutos, temos as falas finais, é isso? E temos perguntas. Não vai ter fala final. Não? Podemos fazer essas perguntas em bloco e aí responde em bloco, pode ser? Isso, tranquilo? Que a gente já encerra, infelizmente. Vamos lá? Eu sempre falo que a gente tem que começar mais cedo. Se você quiser fazer a sua primeiro, Pedro, depois... Mas pode continuar a conversa na calçada também, quem não tiver pressa de ir embora. Esse é o prejuízo de ser do interior, a gente precisa voltar. Então, doutor Denis, é o seguinte, resumindo a história. A gente está com sementes retidas por falta de certificação fitossanitária.
o que fazer para conseguir essa certificação? Me disseram de uma tal de Singenta, outras empresas que fazem uma purificação da semente. Tem empresa que vai fazer a regulação. Agora, você me diz em que seção ela está presa. Depois você me informa isso, pega o meu e-mail para ver que eu posso ver. Tá? Obrigado, viu? Deixa eu só pegar o e-mail dele. Bom retorno, gente, Marília. Obrigado, viu? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Germana, eu sou uma leiga no assunto, mas muito interessada e ultimamente estudiosa. Esse é o terceiro evento nessa semana que eu vou sobre CBD. E Cannabis. Desculpa, cannabis. Eu escutei muita coisa, né? Foram 3 eventos o dia todo. 2 coisas me chamaram a atenção, que eu queria perguntar para a doutora Jaqueline. Se falou muito de full spectrum e CBD. E hoje a senhora falou a respeito de um fitoterápico ou um medicamento sintético ou semissintético. Eu escutei que o full spectrum é melhor que o CBD ou o THC isolado, mas também escutei o oposto. Queria perguntar para a senhora, e depois, a respeito da prescrição, talvez para a doutora Eliana, que ela disse que somente neuros e psiquiatras têm a autorização para prescrição. Eu escutei ontem, num outro evento, que todos os outros médicos podem prescrever, desde que não fosse para epilepsia, e que, inclusive, dentistas. Bom, a minha pergunta é, diante de tanta informação que a gente está recebendo, é um assunto que está atualmente sendo bombardeado, só esse evento, esse, que eu saberia, seria o 5º evento, mas eu só fui em 3, onde que tem uma fonte que a gente possa ter documentado? Porque eu posso chegar e falar, o full spectrum é melhor. Amanhã vem outra pessoa e fala, não, é o THC isolado que é melhor. Onde a gente tem uma fonte para falar, não, olha, aqui diz, comprovado, que ou full spectrum, ou CBD, ou THC, e aqui diz, esse médico pode prescrever ou não, e para que patologia? Obrigada. Vamos fazer todas para a gente poder responder juntos. Responder juntos. Vamos fazer todas as perguntas, depois responde, tá? Tá. Responder todas as perguntas. Boa tarde, meu nome é Edward. Eu moro em Salvador. Eu tenho um amigo que teve um AVC e ele usou um óleo que foi trazido da Inglaterra, que foi muito bom. Daí ele passou a usar uma coisa que estava disponível aí no mercado ilícito, não é? Que não teve o mesmo efeito. Eu acho que ele estaria interessado em uma coisa mais militante, mais ativista, e gostaria de saber aonde ele poderia encontrar uma lista de médicos que pudessem prescrever. Alguém Obrigada, mais? Eu quero fazer uma última... Vai? Desculpa. Boa tarde. Meu nome é Rosenilda. Eu sou paciente oncológica. Descobri a cannabis, as informações da cannabis para o tratamento há uma semana. Estive numa reunião que foi uma médica do Sírio-Libanês que já está trabalhando com isso, e em Hermelino Matarazzo. Para mim está sendo um novo mundo de informações. Ontem eu estive também numa reunião que foi aqui no sindicato. Estou aqui hoje. Eu estou correndo realmente contra o tempo. Acredito que mais pessoas estão na mesma situação. Eu fiz a cirurgia há 3 meses, comecei a rádio essa semana. Eu tenho que fazer todos os processos. Estou correndo contra o tempo, mas estou bastante confiante. E espero a ajuda de vocês. Obrigada. Vai ter o apoio, sim. Mais uma pergunta. Boa tarde, parabéns pelo evento. Eu sou paciente de dor crônica já há 10 anos e eu queria saber se vocês têm algum histórico de tratamento de adultos com dor crônica. Hoje, por exemplo, eu tomo 7 tipos de medicações para controle de dor, fora o tratamento com opioides de 8 em 8 horas para controle de dor também. Francine, eu sou de Jundiaí. Minha última pergunta. A gente tem aqui em São Paulo, estava até vendo o vídeo que a doutora Eliane participou, tem o PL 1180, se eu não me engano. Vou falar a autoria, que eu acho justo, do Caio França, que prega a liberação de medicamentos à base de cannabis pelo SUS
aqui no estado de São Paulo. A minha pergunta tendo a aprovação dessa lei no estado de São Paulo, o que acontece no estado, se é uma coisa automática, vão começar a fornecer. Para o Brasil, como que vai ser isso? E caso a Anvisa não libere na reunião da diretoria colegiada, quais os procedimentos, se a lei que está sendo discutida na comissão especial que o deputado Paulo Teixeira ele preside, essa lei sendo aprovada, quais as consequências dessa lei em termos de comercialização de produtos à base de cannabis? Eu sou o Leandro, estava ajudando na organização do evento aí. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Leandro. Bom, lista de médicos prescritores tem várias, né? Na PEP tem uma. Nós começamos a fazer a nossa na SBEC com poucos médicos, porque a gente está perguntando se eles querem divulgar, porque nessa lista da PEP tem muitos médicos que as pessoas vão lá e eles prescreveram uma vez na vida. Ela foi construída por pacientes. Então, o paciente pegou uma prescrição e ele fala, este médico prescreve. Só que o médico já pode ter mudado de opinião. Esse médico pode ter prescrito para alguém da família. Então, alguém contou de um médico da família. Então, assim, essas listas estão muito furadas, né? Então, a minha sugestão é, se vocês olharem essas listas, vocês vão lá, ligam para o consultório e perguntam se o profissional vai atender ou não, para vocês não pagarem uma consulta e chegarem lá e não terem a prescrição. Todos os médicos podem prescrever desde que eles queiram, mas eles têm que pensar o seguinte, eu tenho que comprovar que esse paciente tem necessidade, ou seja, o paciente está morrendo, o paciente já testou tudo, e eu vou assumir a bronca, porque eu tenho que assinar um termo. Médico nenhum tem que assinar termo, né? Assim, para medicação nenhuma, nem para o Mevatil, que também é THC e CBD. Só para o CBD no Brasil. Então, assim, é uma loucura isso que está acontecendo, né? A gente está, enquanto sociedade, tentando organizar isso, mas somos como, né, uma ONG pequena que está nascendo, sem fins lucrativos, então a gente tem que realmente juntar todas as associações, isso já está acontecendo, o Emílio Figueiredo ele está juntando, junto com a reforma, a rede de associações para que a gente consiga saber quem são esses médicos, se eles prescrevem, se eles vão continuar, e a gente poder atender. Quanto à PL, a PL é um projeto de lei, eu acho que ela não vai aprovar aqui no Estado de São Paulo, mas, né, até porque a Secretaria de Saúde vai mexer aí os pauzinhos para não bancar. Mas é uma aposta, a gente está apoiando. Só respondendo uma pergunta que você fez, que eu achei muito importante, o que acontece? Existe uma dissonância. O CFM ele tem uma posição. Então, o CFM, na sua resolução de 2014, que tem 5 anos a resolução, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo, inclusive a RDC 17 da Anvisa, inclusive o Mevatil entrando no Brasil em 2017. Então, é uma resolução falha e atrasada. Tá? Então, o CFM está atrasado em sua resolução. Então, qualquer profissional de saúde, a Anvisa diz isso, tá? E estou esquecendo a questão médica, a Anvisa diz isso, qualquer profissional de saúde habilitado poderia prescrever medicamento à base de cannabis, desde que esteja dentro do critério de uso compassivo. Tá? Então, outra coisa, a questão do uso off-label, como a gente diz. Existem N medicações que os médicos prescrevem off-label. O que significa isso? Que não tem aqueles estudos bem confirmatórios, mas que o médico se dá o risco, porque existem algumas evidências observacionais que aquilo pode funcionar. Então, um exemplo clássico que está acontecendo no momento é o uso de um anestésico, que vocês devem saber, a ketamina, para uso de resgate de pacientes com depressão grave com ideação suicida. Não tem estudo sobre isso, mas os médicos estão fazendo. É off-label. É quase como a situação da cannabis. Mas aí pode, porque é um fármaco de uma farmácia que está ganhando muito dinheiro com isso. Tá? E existe a questão do desvio também. Quando a gente fala de desvio, a medicação conhecida, a Ritalina, tem pessoas que fazem o uso da Ritalina para outra finalidade que não é finalidade médica. Né? Eu já conheci pacientes que me disseram que algumas pessoas utilizam amassando a Ritalina e cheirando antes de ir para a balada. Então, é um medicamento que pode ser muito útil para determinadas patologias, mas que tem um desvio de finalidade. Então, quando se fala, existe uma razão, o CFM vai dizer isso, mas a Anvisa, que é soberana ao CFM, ela vai dizer um pouco diferente disso. Ficou claro?
E sobre a questão do óleo integral versus o isolado, canabidiol. Deixa eu só falar, a gente está recolhendo as coisas porque o pessoal da limpeza tem hora mesmo para ir embora. Sobre então a questão do óleo integral ou o óleo purificado rico em canabidiol ou com canabidiol isolado, eu me baseio em evidências para afirmar que um é superior ao outro, e existe um artigo do próprio professor Mechula, um pioneiro nos estudos, que compara o canabidiol isolado, do óleo purificado, com o óleo integral. Mas, acima disso, eu acredito na nossa experiência, muito mais do que em qualquer evidência, e a nossa experiência mostra que não só os pacientes têm menos tolerância, ou seja, o medicamento deixa de perder a eficiência ao longo do uso, como também o perfil de segurança aumenta com o uso do óleo integral, além de ser um conceito de toda a fitoterapia. A própria definição na resolução da Anvisa de fitomedicamento, de medicamento fitoterápico, diz que é necessário manter todos os elementos do fitocomplexo para que exista a atividade terapêutica própria da planta. Então, eu não posso pensar que, isolando alguma coisa que só foi feita dessa maneira para gerar patente, eu tenha um resultado superior ao da inteligência da natureza, que, inclusive, é biocompatível com a nossa estrutura biológica, que é de redes, que é sistêmica, que é plural, né? Mas existem evidências para embasar isso. Não acredite em mim. Procure lá no Google acadêmico, vá lendo. Desconfie de quem diz que uma coisa é melhor do que outra, quando essa pessoa que o diz é quem está patrocinando aquilo que ela afirma ser superior. E o caminho é difícil mesmo. Eu acho que eu atrapalhei mais do que eu ajudei, mas, às vezes, até a gente se confunde. Sempre individualizar o tratamento. Para algumas pessoas, o THC pode ser muito ruim. Para outras, o CBD pode ser muito ruim. Para a maioria, um equilíbrio que pode variar em proporções entre esses elementos. Além dos vários outros, você viu aqui que não existem só esses protagonistas, existe toda uma constelação de elementos farmacológicos. Para a maioria das pessoas, o equilíbrio entre todos esses é o que é mais benéfico, em diferentes proporções, e isso é determinado individualmente, caso a caso. Não entendi, desculpe. Ah, sim, isso também está descrito em artigo científico. Você precisa de menor quantidade para o mesmo efeito quando você trabalha com o óleo integral em relação aos isolados. Porque os isolados, inclusive a nossa biologia, não reconhece aquilo como algo natural, porque não é. Tem uma intervenção ali, né, no que é disponível e biocompatível. Tá? Mas é importante lembrar que, no Brasil, a permissão legal dos óleos full spectrum, digo de importação, eles, por lei, é 0,3% no máximo de THC. Tá? Então, quando fala full spectrum, é de uma planta que tem todos os fitocomponentes, flavonoides e terpenos, principalmente quando faz uma extração do CO2 supercrítico, só que aí acaba sendo com menos 0,3% de THC. Tá? Então, quando fala full spectrum no Brasil, você está falando de todos os fitocannabinoides, mas o THC vai ter necessariamente menos que 0,3%. Isso do que é legalizado, mas a gente sabe que as associações de pacientes estão incentivando o autocultivo exatamente para possibilitar que você tenha acesso à inteligência do fitocomplexo e não fique restrita a essas leis que ainda estão bastante, vamos dizer assim, retrógradas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com controle de qualidade, porque grau farmacêutico significa que aquele produto tem controle de qualidade, mas não se equivoque. Uma alegação de grau farmacêutico não significa comprovação de qualidade farmacêutica, porque hoje não existe quem controle a qualidade desses óleos que estão aí. Ninguém me garante que uma alegação de marketing esteja embasada por toda uma trilha que é necessária, é cara, é complexa, de aprovação de qualidade de um fitomedicamento. Tá? Gente, infelizmente, vamos ter que encerrar. Agradeço a presença de todos. Da dor crônica. Da dor crônica que tem estudos. Sim, tem muitos estudos de dor crônica. Espera que está estourando todos esses estudos e a gente vai colocar no site, né? Porque a ideia é essa. Até a Sociedade Brasileira de Dor, eles estão bem empenhados de favorecer um pouquinho a questão da dor. Então, a gente sabe que é o THC que usa para dor, né? Que não tem aqui. Então, é bem uso individual e autocultivo mesmo. Gente,
Muito obrigada. Vamos ajudar. Muito obrigada. A gente pede ajuda para terminar de arrumar a sala, porque o pessoal da limpeza já está indo e só vai entrar a próxima equipe às 6h. E dizer a respeito, principalmente, desse último debate aqui, sobre a planta, sobre, como é que é o nome certo? O nome técnico? Full Spectrum, ou o componente isolado. Num dos fóruns, teve uma apresentação bem extensa sobre as várias combinações possíveis já testadas para os vários casos. Acho que foi a apresentação que falava do efeito comitiva. Então, se procurar no acervo do fórum, você vai encontrar vários outros vídeos, cada um especificando mais um aspecto ou outro, e tem um sobre isso. Deixa eu só falar. Obrigada, gente. Até o próximo, até o sexto, até todas as ocasiões que a gente puder. Valeu!